Obrigada, bom dia a todos. Para mim é uma honra estar aqui hoje participando desse webinário Mães Pandêmicas em Maio. O tema de hoje é Mães Pandêmicas na Luta por Saúde, um evento sob a direção da desembargadora federal Terezinha Caserta, diretora da Escola de Magistrados, presidente da Comissão de Equidade de Gênero do TRF da Terceira Região. Agradeço imensamente o convite e a honra de estar aqui hoje presidindo essa mesa e estendo meus agradecimentos também à desembargadora Inês Virgínia. Esse evento é sob coordenação da Márcia Penúzio, analista judiciária, integrante da Comissão de Equidade de Gênero do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, do Rafael Rios Ribeiro, também analista judiciário, integrante da Comissão de Equidade de Gênero do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Teremos 3 palestrantes hoje, grandes especialistas aí no tema, doutora Lúcia Bastos, doutora Sandra Kishi e a debatedora doutora Lázara Carvalho. E teremos, esse evento também conta com o apoio da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul e conta com o apoio da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica. Lembramos que dia 28 de maio, amanhã, é o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna. Então, muito importante a temática que será abordada hoje nesse evento, trabalho com os cuidados da casa e dos filhos, mães que, infelizmente, durante esse período perderam o emprego, mães e seus filhos que se encontram em situação de vulnerabilidade social, que enfrentam as adversidades do desemprego, da baixa escolaridade, da baixa renda, sem condições de moradia, mães que sofrem violência doméstica, mães que não conseguem oferecer a proteção e os cuidados necessários aos seus filhos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as mulheres são o grupo mais vulnerável a problemas de saúde mental durante a pandemia da Covid-19. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para homenagear todas as mães e profissionais da saúde que trabalharam na linha de frente do combate à pandemia, mães que enfrentaram esse enorme desafio e estão ajudando a salvar vidas. Acredito que os filhos que dão força e coragem e nos motivam a seguir em frente. Gostaria de relembrar a todos os participantes, agradecendo muito a presença, que o registro da presença é necessário digitar o nome completo no chat, então logo ingressem no evento. As perguntas e comentários também serão muito bem-vindos, podem ser realizados no chat, estaremos aqui acompanhando. E agora eu vou anunciar a exposição de fotos que iniciou ontem, hoje é a segunda parte da exposição, em primeira pessoa, que reúne fotos tiradas no contexto da pandemia do novo coronavírus, pelo professor da Universidade Federal de Sergipe, José Augusto Soares Barreto Filho, doutor em medicina pela USP e fotógrafo documental. As fotos serão comentadas pelo premiadíssimo fotógrafo profissional carioca André Arruda, que nos honra com a sua presença, que além de realizar o trabalho autoral, também atua nas áreas publicitária e editorial. Passo a palavra para o doutor André Arruda. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me vendo também? Eu não estou vendo. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Eu não estou. Hein? Eu não estou vendo sua imagem, está um quadradinho azul. Eu também não sei o que aconteceu aqui. Bem, então vamos começar aqui. É uma honra, eu não sei o que aconteceu, mas o que interessa é a fotografia. É uma honra se a gente puder já começar com a primeira foto. Esse trabalho em primeira pessoa, eu fui convidado pelo Dr. José Augusto, desculpe, pela jornalista Lígia Carvalho, como eu falei ontem, para dar algumas aulas, algumas prosaicas aulas de fotografia ao Dr. José Augusto quando ele começou. Esse trabalho cresceu demais e eu percebi um potencial imenso
nas fotografias que ele desenvolvia. Não eram simples fotografias tiradas por um médico, e sim por um tremendo fotógrafo documental. A diferença entre a fotografia documental e a fotografia de notícias é que a fotografia documental ela se estende acompanhando os acontecimentos e a história do objeto que ela fotografou. Vocês estão vendo aí uma foto muito especial, que é um dos símbolos da pandemia, que é o contato virtual do ente querido com a paciente. E eu convido agora o José para falar mais dessa foto muito especial, que para mim é o símbolo da maternidade. E vocês vão entender por quê. José, por favor, pode falar. Eu acho que essa foto tem vários símbolos que a gente pode dizer. Eu diria que a Fabiane, que é essa jovem grávida no seu terceiro filho, é um arquétipo da mulher sobrevivente, da mulher guerreira, da mulher de fé, que mais ou menos aí no sexto para o sétimo mês contraiu a Covid, agravou, teve que ficar entubada durante um bom tempo, com todo o drama da decisão do que fazer. A gente sempre privilegia a mãe ao invés da criança, mas nesse caso vocês vão ver o desfecho, um desfecho feliz. Então, eu acho que essa foto ela tem a ideia da complexidade que a medicina atingiu, né? Ela só ficou viva graças aos avanços da terapia intensiva. Ela tem o drama do contato do pai à distância, né? O pai está aí tendo notícias de como é que estavam os dois, o binômio mãe e filho. Tem o ultrassonografista que está tentando extrair dados para ver o quanto essa criança está sofrendo, o quanto tem que ser feita uma intervenção, uma cesariana de urgência, e tem a médica intensivista do lado que está auxiliando nessa interlocução extremamente complexa e com uma carga dramática imensa. Então, eu de certa forma, a fotografia, às vezes, ela vem como um certo presente, eu diria, né? Eu estava chegando na UTI para ver um paciente meu, mas eu estava andando sempre com a câmera tiracolo, e quando eu cheguei, eles estavam fazendo esse exame, e eu realmente confesso que em toda a minha pesquisa fotográfica da pandemia, eu não tinha visto, acho que eu ainda não vi uma foto que tenha conseguido, no mesmo momento, congelar, né, esse cenário que envolve tanto sentimento, tanta dramaticidade, tanta história. Eu acho que isso fica aí, é um legado que fica. Né? José, e a Fabiane estava sedada, mas estava doente de Covid, né? É Covid, entubada, aí tem um tubo, né, orotraqueal, dependente de oxigênio em altas cargas, em altas doses, né? E, assim, lutando pela vida. Então, é o que eu disse, ela é um arquétipo da mulher sobrevivente e guerreira. E eu acho que o pai, de certa forma, transmite uma certa fé. Ele, eu fiquei vendo, né, o diálogo, a conversa, ou ele não entendia direito a criticidade do momento, ou ele tinha muita fé, né, que tudo ia ser resolvido. E ele entregava à equipe médica tanto a esposa como a criança que estava ali na barriga, né? E é importante dizer que essa foto já está selecionada para o livro, e o livro tem várias histórias muito bonitas, algumas de dor, mas essa é uma das histórias mais bonitas, essa e a do Hélio, que eu vou mostrar aqui, se a gente puder colocar a minha tela grande rapidamente, quebrando um pouquinho o protocolo, se o operador aí puder ir aqui. Não, acho que essa aí é do bebê. Eu acho que vamos continuar, então, a história. Vamos continuar. Aqui. Bem, dá para ver aqui todos? É a mesma, esse é o Hélio, um cara que estava muito mal, né, José? E aqui exatamente, foi antes dele ser entubado, e ele estava conversando com a esposa dele. Então, gente, já pode voltar para a foto do bebê. Isso é só um exemplo do como é que se conduz uma narrativa dentro de uma série documental, que para a maioria das pessoas, obviamente, a fotografia de notícias ela é uma só, era aquilo que se vê
na capa do jornal, na história, na internet, no site de notícias. Mas a fotografia de notícias, às vezes, ela é o momento. E a fotografia documental, ela conta uma história. E essa história da Fabiane, né, José, tem um final felicíssimo, que é o Heitor, esse menino aí, que, de certa forma, está num útero virtual também, que é a incubadora. Quanto tempo ele ficou na incubadora, José? 30 dias. 30 dias. E você foi documentando, né? Foi, então ele ficou 30 dias distante da mãe, né? Ele foi separado quando a Fabiane foi transferida para uma maternidade, foi feita a cesárea, ela volta para a nossa terapia intensiva e o Heitor fica lá aos cuidados da competente equipe da terapia intensiva da maternidade e o pai e familiares visitando, mas distante da mãe, até porque ela estava se recuperando ainda da Covid, ela foi estubada, ficou ainda alguns dias em enfermaria, em apartamento e depois em casa, terminando, digamos, o distanciamento, para depois ela ir conhecer, então, o filho, né, pela primeira vez, né? Então, aí é a enfermeira dando alimento pela sonda orotraqueal, oroesofágica, desculpe. Então, tem um alimentozinho aí na mão esquerda da enfermeira e aí a criança, o Heitor também é um arquétipo da sobrevivência, né? Continuando a sua saga pela sobrevivência. E é interessante que a gente tem duas lutas, né, nessa história, né? A gente tem duas lutas nessa história. A luta da mãe, né, que chegou se ela foi entubada, ela correu risco, né? Obviamente. E aí tem a luta do Heitor. E aí a próxima imagem, se a gente já puder adiantar, que é o símbolo, né, dessa maternidade que a gente enxerga, né? Que é esse foi o primeiro contato. O que é isso, José? Já é o Heitor indo para casa? Aí ela já preparando, né? Eu tenho até do primeiro contato, mas esse foi no dia que ela que ele estava recebendo alta, então ele já está com um olhar nitidamente mais expressivo e parece já começar a comunicar com sua mãe, né? Apesar dele ter se mantido distante, pelo menos é assim que eu enxergo, né? Tanto ele como ela. Então, eles estavam se preparando para viver em família. Então, foi o dia da alta aí, André. E é interessante notar, que eu soube, que nesses primeiros meses, o bebê ainda está formando o aparelho óptico, né? E ele só consegue fazer foco da distância entre o seio materno e o rosto da mãe. Fora dessa distância, que deve ter 30 e 35 centímetros em média, ele não consegue, todo o mundo em volta é borrado, né? É blurred, como se diz em inglês, é fora de foco. Mas ele só consegue ver o rosto da mãe. Entendeu? Isso é muito interessante. Ele não consegue nem se reconhecer no espelho, mas ele reconhece a mãe pelos olhos e pelo cheiro. É muito interessante. E tem uma outra foto, eu acho, né, que a gente pode ver, que é a coroação desse momento. Isso. Que é a família reunida. Essa foto é muito feliz, porque, como a gente falou, é o contato materno, né? É a Pietà, que talvez uma das imagens mais fortes no Ocidente, que permeia todo o nosso inconsciente coletivo, que é Maria acolhendo Jesus, né? Essa imagem, o Eugene Smith, o pai da fotografia humanista, tem uma foto fantástica da mãe segurando o filho naquela tragédia ecológica de Minamata, no Japão, uma vila de pescadores que foi destruída por uma empresa química, e várias crianças nasceram com problemas. E essa foto é interessante, né? Que você tem o pai, a figura, né, grande, né? Uma figura grande olhando, né? Quase como provedora, como um arquétipo da força da segurança, e os dois filhos, né, meio enternecidos, olhando para o menino, né? A gente tem várias leituras nessa brincadeira. Quem se estender mais ainda pode se estender até para uma questão dos três reis magos, dependendo da sua religiosidade. Eu acho que é o processo do acolhimento, né, da junção. O José me contou que ele fez essa foto, né, muito rápido, ainda vendo a luz, mas é muito importante a gente entender
que no processo fotográfico a gente está sempre fotografando, mesmo quando não está com a câmera. Isso é muito importante. A gente nunca deixa de ser fotógrafo depois de um certo tempo. A gente está sempre trabalhando as imagens, entendeu? Até que um dia surge um dispositivo que a gente acople no olho e consiga fazer a foto, a gente está sempre fotografando com e sem câmera. Eu acho que essa série do Heitor em primeira pessoa, ela é a coroação de todo esse processo documental, desse trabalho incrível, e foi uma das histórias que a gente escolheu para homenagear todas as mães e esse processo de luta, né, de sobrevivência na Covid, que é, para mim, uma das histórias mais lindas da Covid, desse livro, certamente é a mais linda, e que dá aquela luz de esperança para a gente, né, nesse processo todo aí que a gente pode enfrentar até a terceira onda, sabe como isso vai terminar. José, eu queria passar a palavra para você agora. Falei demais. Eu acho que você deixou de comentar um dado, não é nada de fotografia, mas curioso essa ligação do fotógrafo com a família. Né? Eu tenho essa experiência como médico, mas nesse caso a Fabiane, ela convidou a minha amiga Lisete, doutora Lisete, que cuidou dela na terapia intensiva, para ser madrinha do Heitor, né? A médica que cuidou, e 15 dias depois, por eu estar documentando o Heitor fotograficamente, ela me convidou para ser padrinho do Heitor. Então, a gente agora está com essa história, eu tenho uma ligação, tenho um viés afetivo grande, né? De eu ter podido registrar, né, sem nenhuma, longe da intenção de ser padrinho do Heitor, mas eu acho que foi uma coisa que, como o André colocou, eu acho que simboliza, de certa forma, o coroamento. E só em relação ao inusitado, André falou, eu fui na casa deles num domingo, porque o Robson trabalha fora, é uma casa pequena, simples, e basicamente só tem esse sofá para fotografar. E essa foto foi a primeira que eu estava só ajustando o foco e a luminosidade, e eu não tinha nenhuma intenção de ser essa foto. Todas as outras fotos são fotos bem pousadinha, né? Sentadinho no sofá, que vocês conhecem como é, aquela foto bem do interior, sentada no sofá e todo mundo duro e a gente fotografando. Mas o André, e eu também concordo, terminou escolhendo isso. Então a fotografia tem um pouco desse inusitado, né? Às vezes a gente, quando vai ver, digamos, vai revelar, agora não é mais revelar no computador, a gente termina de alguma forma se tocando com uma captura que a gente na hora não tinha se dado conta. Então eu acho que, em síntese, essa história eu acho que pode ser digamos, uma abertura para as grandes discussões sobre as mães pandêmicas, sobre as mães sobreviventes, sobre as mães guerreiras, sobre as mães provedoras, sobre as mães que lutam para sobreviver nesse país difícil, injusto, com poucas oportunidades para muitos, entendeu? Então, eu acho que a gente queria colaborar, eu e André um pouco também com o discurso pela imagem. É isso que a gente está tentando fazer. Então, muito obrigado. E lembrando que a fotografia, ela fica, né? Enquanto o filme, a internet, as redes sociais, elas são, por excelência, efêmeras. A fotografia impressa no livro, ela é um documento que vai ficar para sempre. Como eu costumo dizer, a bateria do livro, a pilha do livro nunca acaba. Então, é isso. Maravilhoso o trabalho. Eu gostaria de agradecer o autor das fotos, Dr. José Augusto Soares Barreto Filho, e ao fotógrafo profissional André Arruda. Fomos muito impactados por esse trabalho, realizado com tanta empatia e sentimento. As fotografias, como o doutor André, o fotógrafo André, comentou, tocam realmente os nossos corações e deixam aí o registro de histórias vividas durante a pandemia e deixam para todos nós mensagem de luta, superação, acolhimento, fé e esperança. Eu fiquei realmente emocionada com aquela foto,
da troca de olhares entre a mãe e o filho, transmitindo um amor assim mais genuíno que a gente conhece. Gostaria de apresentar agora a primeira palestrante, a doutora Lúcia Bastos, que nos honra com a sua participação importantíssima no painel de hoje. Ela que é advogada, pós-doutora pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP, doutora em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP, integrante do grupo de pesquisadores Women in Spanish, Portuguese and da Latinoamérica, né, estudos da América Latina, e agradecendo imensamente sua presença, doutora Lúcia, eu passo a palavra. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu queria agradecer ao convite feito pela IMAG, e antes de começar a minha apresentação, assistindo à exposição fotográfica, que me tocou profundamente também, me lembrou de há muitos anos atrás, quando eu dava aulas, eu dava aulas sobre direito internacional penal, e a gente tinha que passar muitos documentários sobre Segunda Guerra Mundial, campos de concentração, e ao final dos documentários eu tinha que acender a luz e iniciar o debate tocada por todas aquelas imagens. Então, nesse momento, vendo as fotos e o trabalho belíssimo, eu tenho esse mesmo sentimento. É muito difícil, depois de uma imagem como essa, acender as luzes e iniciar. Mas vamos lá. O tema da minha pesquisa recente, né, que envolve pandemia e o motivo pelo qual acredito que eu tenha sido convidada, está muito focado no tema das mulheres, e eu começo, na verdade, com uma provocação. Diante da pandemia, ficar em casa é uma questão de saúde, mas ficar em casa sem violência, dividindo as funções domésticas e dos cuidados, também é uma forma de saúde. Então, a minha pesquisa parte desse contexto que a pandemia trouxe, né? Num primeiro momento, quando surge pela OMS a definição que estávamos vivendo uma pandemia, né, em março de 2020, logicamente, as primeiras preocupações foram todas voltadas para a questão da saúde, do tratamento, das medidas, dos protocolos sanitários, mas logo em seguida surgem outros aspectos a serem abordados que a gente costuma dizer que são os efeitos secundários da pandemia. Os efeitos do isolamento, o impacto econômico, e, por fim, o que esse isolamento implica em questão de direitos humanos e também da relação com as mulheres e dos direitos das mulheres. E aí começa a se desdobrar uma série de pesquisas e uma atuação contundente não só da OMS, mas também de outras organizações internacionais, como no caso da OEA e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Em abril do ano passado, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos lança a primeira resolução que aborda pandemia. Aborda a questão ampla dos direitos humanos, mas também traz um foco, um olhar sobre pandemia e mulheres. Como eu sou pesquisadora muito, né, com direito internacional, com Comissão Interamericana, pelo meu passado de assuntos de justiça de transição, quando essa resolução saiu, me saltou aos olhos, né? Eu fui ler, nossa, o que será que vem de novo por aí em termos de pesquisa? E essa resolução, ela traz muitos aspectos, como a questão da participação igualitária das mulheres nas tomadas de decisão diante do contexto da pandemia, aborda com profundidade a questão da violência doméstica, que eu acredito que vai ser tema também, né, desse seminário, traz a discussão sobre a necessidade de medidas de alívio econômico, como aqui no Brasil a gente convencionou do auxílio emergencial,
discute também as questões do acesso à tecnologia para as mulheres, porque a vida vira esse mundo virtual, e essa resolução diz que as mulheres têm um acesso menor à tecnologia do que os homens. Até então, eu estava vivenciando questões normais que eu estava acostumada a pesquisar, mas aí se descortinou para mim 2 itens da resolução que me chamaram ainda mais atenção. Que um deles era: não deve haver retrocesso aos direitos adquiridos pelas mulheres. E o reconhecimento, o segundo item, o reconhecimento de que havia, a partir da pandemia, um aumento da carga de trabalho para as mulheres. Esses eram tópicos que eu nunca tinha parado para pensar. Eu estava sempre muito acostumada a olhar a pesquisa como um ser distante do problema. E aí, de repente, eu parei e pensei, opa, mas o aumento da carga de trabalho aconteceu para mim também. A preocupação com o retrocesso, com as questões de direito trabalhista, também eu estou vivenciando. E aí eu parei para pensar nesse sentido e comecei a pesquisar, e tive a grata surpresa de olhar que, na verdade, essa preocupação da sobrecarga de trabalho, do reconhecimento desse trabalho doméstico, que é desempenhado por todas as mulheres, ele é um assunto antigo. Ele não surge com os efeitos da pandemia, ele se agrava com a pandemia, mas ele data de muito tempo. Nisso, eu encontrei, na verdade, um artigo seminal da pesquisadora italiana Silvia Federici, que em 75 ela teve um artigo recusado para publicação, e isso é muito interessante, que ela conta num livro dela recém-lançado, e nesse artigo ela dizia que mesmo as teorias que tentavam contrapor o capitalismo, como o marxismo, essas teorias não tratavam desses aspectos daquela mulher que fica em casa, que sustenta a família, nutre a família com os cuidados, o dia a dia, o preparo das alimentações, o acompanhamento das tarefas escolares, e que esse tipo de trabalho não era sequer discutido e pesquisado pelos autores marxistas da época. Para vocês terem uma ideia do impacto do artigo da Silvia, ele foi recusado, ficou guardado, quase 40 anos, e esse ano ela preparou um novo livro com uma série de artigos e finalmente publicou esse texto que eu recomendo, que é fantástico, porque ele descortina uma realidade desse sexo invisível, que muito se diz, que já era latente há 4 décadas atrás. Essa pesquisa também, na questão da pandemia, traz um histórico antigo, que a Beth Friedan, que é uma pesquisadora americana, ficou muito famosa com um questionário que ela fez também no final dos anos 60, que virou um livro, no final, que chama A Mística Feminina. A Beth, ela começa a olhar as amigas que tinham saído da universidade com ela 15 anos depois, e ela começa a observar, por base de um questionário que ela distribui para essas colegas, que essas mulheres que viviam nos subúrbios americanos, que tinham casas confortáveis, que tinham uma família com vários filhos, elas estavam infelizes. Elas não tinham problemas econômicos de sustento, mas a Beth identifica, na verdade, que existia um problema sem nome para essas mulheres. E o que é esse problema sem nome? A falta de motivação, com aquela rotina e aquela sobrecarga de funções que não são reconhecidas, e a falta de perspectiva. Então, esse marco teórico e dessa questão da vivência e da sobrecarga de trabalho para mulheres, a falta de remuneração e de reconhecimento desse trabalho que todos nós desenvolvemos,
ele volta à tona nesse momento da pandemia, e naturalmente ele volta à tona não só pela questão do trabalho que não é remunerado e que não é reconhecido, mas ele volta também porque a gente se depara com o que muitos pesquisadores também chamam de maternal wall. Na área científica, muitas pesquisadoras começaram a dizer, olha, eu esse ano que passou publiquei menos, mas não foi por falta de dedicação, por falta de incentivo, porque minha pesquisa ficou parada, não, porque eu tive uma muralha, né, uma muralha maternal que me dividiu, que me colocou em sobrecarga, porque meus filhos, eu não tenho mais creche para levar meus filhos não estão na escola, estão na escola virtual, eu tenho que trabalhar e vivenciar essa dinâmica que acontece ao mesmo tempo, e isso inibiu a minha produção. Então, o impacto da pandemia na questão da saúde dessas mulheres, essa sobrecarga mental, também tem um peso. E outro aspecto também que a gente passa a olhar é o enfoque das políticas públicas, né? As políticas públicas que eram implementadas no passado precisam ser revisitadas também, porque o que a gente tem, na verdade, de previsão legal sobre, por exemplo, a possibilidade da dona de casa recolher benefícios para a Previdência Social, eles estão todos calcados numa realidade que não é mais o que a gente vive hoje sobre esse novo normal. Então, há necessidade de se repensar diante dos fatos e dos impactos dessa pandemia, que se alonga há mais de um ano. E outro tema também que envolve essa economia dos cuidados é a ideia do chamado trabalho reprodutivo e trabalho produtivo, né? O que muitos estudos relatam é que por muito tempo só foi valorizado aquele trabalho produtivo, aquele trabalho que tem uma remuneração. E o que dizer, então, daquele trabalho que é o reprodutivo, o trabalho de sustentar os filhos, o trabalho de manter a louça lavada, a roupa passada, e no final do dia receber os filhos e ver o desenvolvimento dessa cria. Nesse aspecto tem uma pesquisadora também canadense que lançou um livro muito interessante que se chama O Lado Invisível da Economia, a Catherine Marçal. E ela é muito provocativa. E ela diz o seguinte, bom, vejamos o caso do Adam Smith, que ao propalar sua teoria sobre a mão invisível do mercado e todo o impacto que isso teve para a economia, para o capitalismo, quem será que preparava o bife do Adam Smith ao final do dia? E aí ela conta, né, a história de que Adam Smith não era casado, ele viveu com a mãe uma grande parte da vida dele, e quando ele escreveu, porque ele tem um estudo especial que ele fala, né, quem preparou o jantar? E aí ele discute a questão, o açougueiro que abateu o boi, quem preparou os condimentos, como foi a produção disso. E o que a Catherine diz é o seguinte, bom, ele esqueceu de dizer que quem preparou o jantar dele, que estava à disposição para nutri-lo, foi a mãe. Então, é mais um exemplo dessa visão, desse lado invisível, que há muito tempo existe, não é novo, mas que raramente a gente para pensar e para avaliar. Então, hoje, no lado econômico, já é muito reconhecido o termo que é o care, ou a economia dos cuidados, que, na verdade, circunda todos esses aspectos e nele se inclui não só aquela mulher que fica em casa cuidando dos filhos, mas também aquela mulher que sai de casa para cuidar dos filhos das outras e que tem um trabalho pouquíssimo remunerado, no caso de empregadas domésticas, de babás, né, de cuidadores de idosos. Então, todo esse invólucro hoje, diante da pandemia e da sobrecarga que a pandemia nos traz, volta à tona em termos de estudo e de preocupação.
A ideia de que, do aspecto do direito de família, por exemplo, já existe o reconhecimento nos casos de separação, de divórcio, que se paga a pensão para aquela mulher que ficou em casa cuidando do lar enquanto o marido saía para trabalhar. No aspecto da previdência social, existe também alguns marcos em relação a isso. Mas o que falta e o que eu pesquiso é essa visão do coletivo, é trazer a economia dos cuidados para uma ótica dos direitos coletivos das mulheres. E o que nos choca ao longo de tudo isso é exatamente que não é a pandemia que trouxe isso, mas a pandemia exacerbou e agravou esses aspectos. E para finalizar, eu queria pedir permissão para ler um pequeno trecho da Jack Fleming, que é uma autora inglesa, que tem um livro que é sensacional, que chama Qual é o Problema das Mulheres? Ela, na verdade, ela é uma cartunista, e ela reconta a história das mulheres por meio de vários desenhos, né, de tiras de cartoon, mas ela tem uma sagacidade, assim, que é muito interessante, que até é dito que o livro dela não deveria estar nas prateleiras de comic books, e sim na prateleira de estudos de sociologia, né, e de direitos das mulheres. Então, eu vou ler esse pequeno trecho do livro dela. As primeiras mulheres viviam na esfera doméstica. Dentro da esfera doméstica, as mulheres faziam coisas que não exigiam muito esforço, como cuidar dos filhos, limpar o chão, lavar lençóis e cortinas, pregar botões e extrair carvão. As mulheres que tinham criadas podiam se dedicar a fazer bordados. Bordados que diziam, acudam-me. Bordados que diziam, que tédio, lar docilar. Bordados que nos transmitem suas mensagens através de séculos. As mulheres que se aventuravam a sair da esfera doméstica eram conhecidas como as mulheres caídas. Havia várias maneiras de se tornar uma mulher caída, incluindo usar o cabelo para o lado, ter ideias próprias, falar em voz alta, em vez de apenas pensar, e não continuar virgem mesmo depois de dar à luz. Só as mulheres podiam cair. Eu termino essa apresentação com essa reflexão. Não podemos mais dizer que só as mulheres podem cair. O nosso trabalho é proteção dentro do isolamento, com saúde, com distribuição de tarefas, com a perspectiva de que o trabalho remoto é um trabalho igual e que deve ser respeitado tanto quanto o trabalho presencial, com a ideia de que rotinas de trabalhos de jornada menores, de 6 horas, é uma questão que deve ser levantada e que não pode ser rotulada como um trabalho menor. E depende muito também do aprendizado que essa pandemia vai nos trazer. O aprendizado de que dentro das casas pode existir uma divisão de tarefas, o aprendizado de que a pandemia, em muitos casos, de maridos que perderam o emprego ou de mulheres que são as mantenedoras do lar, requerem um rearranjo familiar. Requerem também passar novos valores para os filhos, para os meninos, de que a divisão de tarefas no âmbito doméstico não pode mais impactar como tem impactado. De pesquisas que demonstram que as mulheres trabalham 3 vezes mais em termos de horas por dia na divisão das tarefas domésticas do que em relação aos homens. Então, como vamos sair dessa pandemia, como vamos sair desse novo normal, que acima de tudo não sejamos mulheres que ficaram retidas na esfera doméstica por falta de opção ou por falta de apoio e de suporte.
Rita, tá sem áudio a sua fala. Perdão, esqueci de ligar. Gostaria de cumprimentar a doutora Lúcia Bastos pela brilhante palestra, que nos apresentou aí pesquisas relevantes, que evidenciam as realidades vividas por muitas mulheres, que conciliam aí o trabalho remunerado com os cuidados da casa, dos filhos. Hoje nós temos, acho que, mais consciência, né, desse trabalho invisível. A pandemia trouxe essa realidade muito mais próxima de todos nós, né, e isso realmente merece todo o reconhecimento. Eu estava lendo, antes da realização desse evento, que um relatório da Oxfam feito durante a pandemia aponta que as mulheres são responsáveis por 75% do trabalho de cuidado não remunerado realizado no mundo. E a mesma pesquisa apresentou os dados do Brasil, e no Brasil 85% do trabalho de cuidado é feito por mulheres. E o IBGE também realizou pesquisa, e a pesquisa resultou de que as mulheres dedicam, em média, pouco mais de 21 horas semanais ao trabalho doméstico. Mesmo as mulheres que trabalham fora de casa, né? Mesmo caso das mulheres que trabalham fora de casa. Então, elas cumprem as obrigações domésticas e ainda trabalham fora. Então, são realidades mesmo que merecem aí essas discussões, essa visibilidade, né? Temos que dar visibilidade a esse tema. Muito obrigada pela palestra. E agora eu passo a apresentar a segunda palestrante de hoje, a doutora Sandra Kish, que é Procuradora Regional da República, coordenadora do projeto Qualidade da Água e Conexão Água do Ministério Público Federal, mestre em Direito Ambiental pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, membro da Comissão do Meio Ambiente do Conselho Nacional do Ministério Público, professora convidada nos cursos de especialização em Direito Ambiental da Unimep. Agradecendo a sua importantíssima participação, doutora Sandra, passo a palavra. Obrigada, estimada Rita Nolasco, obrigada pela excelente mediação. Cumprimento as queridas Lúcia Basto, pela magnífica apresentação, que conseguiu suavizar depois do ensaio fotográfico que tocou, emocionou a todos aqui. Parabéns, André Arruda, por ter trazido essa emoção, esse olhar sobre a pandemia. Cumprimento aqui a Lázara, nossa querida debatedora. Agradeço muitíssimo o convite que foi formulado pela desembargadora Inês Virgínia, e também saúdo a nossa querida diretora-geral da Escola de Magistrados, que promove esse evento tão importante, um evento que celebra o dia de amanhã, 28, que é o Dia Internacional da Luta da Saúde da Mulher, e coincidentemente também o Dia da Redução da Mortalidade Feminina. Aqui eu vou compartilhar uma apresentação. Então, aqui eu gostaria só de contextualizar, continuar a contextualização na pandemia, né? Mães pandêmicas em luta, diante de tanto sofrimento emocional, diante de tanta luta pela sobrevivência mesmo, e trazer um olhar de um elemento crucial para a vida e para a valorização do que mais se busca dentro desse momento, desse contexto de negacionismos, de desvalorização da ciência, de dores silenciosas, de aumento do feminicídio, como foi citado pela Lúcia, enfim, do aumento da vulnerabilidade, e, de outro lado,
onde nós podemos enxergar processos de cura, né? E dentro desse aspecto, tentar nos pautarmos em elementos da natureza e enxergar o papel relevante da mulher em relação à valorização dos elementos vitais, como a água. E o nosso projeto Conexão Água, do Ministério Público Federal, busca valorizar esses aspectos através de uma governança colaborativa e intersetorial de toda a sociedade, formada por membros do Ministério Público, lembrando que somos mais de 13 mil membros do Ministério Público brasileiro, juízes, gestores públicos e privados, academia, ONG, todos voltados para a busca de objetivos comuns, olhando para uma construção coletiva de canais de comunicação e de inovação para o alcance de bons resultados. E aí, esse foco na água nos remonta, na verdade, ao aspecto do gatilho que esse elemento essencial, que transpassa a vida, né, representa em relação aos outros direitos fundamentais e garantias. Não precisava estar descrito isso, que a mulher é um fator principal para acionar esses gatilhos a outros direitos fundamentais pela defesa do meio ambiente e da água. Mas nós temos aqui, só para citar, 13 grandes tratados e convenções internacionais que expressam isso. Nós podemos ver, por exemplo, que o papel essencial da mulher como protagonista e como uma verdadeira guardiã do meio em que vive está descrito na Convenção Internacional de Água e Meio Ambiente de Dublin, de 92, também está no próprio preâmbulo da Convenção da Diversidade Biológica, enfim, representando uma protagonista do próprio planejamento hidrológico. Lembrando que planejamento hidrológico e hidrologia para o direito ambiental tem um significado muito abrangente, no sentido de ser o eixo, o elo de interseção de todos os outros indicadores e fatores ambientais, como clima, uso adequado do solo, propriamente águas, saneamento, florestas, zoneamento urbano, enfim, esses normativos acabam indicando o quanto é importante essa sinergia da mulher, em relação à sua participação para a interação desses diferentes fatores dentro de um planejamento hidrológico. É importante lembrar, né, que essa luta da mulher em relação ao tripé democracia, desenvolvimento sustentável e saúde coincide com a própria luta histórica dos direitos das mulheres, né? As mulheres representam simplesmente, por um relatório da ONU muito recente, agora de março de 2021, representam 80% das pessoas deslocadas em razão de mudanças climáticas. E as mulheres ainda representam um fator de incrível desigualdade em comparação às questões de distribuição desigual de terras e dos ativos econômicos. E, além disso, a mulher é protagonista justamente de produções sustentáveis, por exemplo, em sistemas agroecológicos. Então, na verdade, a pandemia acabou demonstrando enfaticamente ou evidenciando que a privação do saneamento acaba sendo a causa
principal de doenças de veiculação hídrica. Desde sempre a diarreia é número 1, e associado ainda às pandemias, eu já digo as pandemias, chamando atenção aqui também para um outro relatório recente do IPEBS, que congrega um Instituto Internacional que congrega mais de 70 países, em que 22 pesquisadores relataram que simplesmente nós temos de 600 a 827 mil vírus e bactérias e parasitas nativos nas florestas, e que, se a degradação ambiental prosseguir avançando dessa forma, nós teremos o derramamento contínuo desses vírus e bactérias, causando zoonoses e depois o transpasse para o homem. Enfim, se nós não cuidarmos da natureza e desses aspectos de uma visão hidrológica sobre o cuidado com todos os fatores que congregam o meio ambiente, nós enfrentaremos ainda muitas outras pandemias. E essa cultura de segurança, que no caso remete não só à segurança da saúde ocupacional, saúde ambiental, saúde humana, mas diz também com segurança da água e segurança do saneamento, porque a pandemia também escancarou que o saneamento é a vacina que precisamos. E essa cultura da segurança hoje é baseada também nas questões de desempenho ESG, que é a sigla em inglês para ambiental, social e governança, enfatizando que as governanças precisam olhar para um compliance em nível empresarial público e privado, olhando para desde contratos de financiamento e de investimento, com um equilíbrio econômico, financeiro e também um equilíbrio ambiental. A par disso, nós temos também uma recente norma revista, que foi recentemente publicada em maio, nesse mês de maio, no dia 7 de maio de 2021, a nova portaria de potabilidade, que diz de forma clara que nós precisamos olhar para os riscos que estão na água de beber e também enfatizar a segurança da água, não só no nível de potabilidade, porque os parâmetros de potabilidade estão aquém da segurança da água que nós queremos. Enfim, nós vamos exercer dentro do plano de segurança da água, que está previsto como instrumento de gestão e segurança e controle dos riscos sobre a água desde 2016 pela OMS. Esse quadro é muito emblemático, porque justamente mostra também o contexto atual de que em 2 anos nós tivemos quase 1.000 agrotóxicos liberados, batendo todos os recordes em relação aos anos anteriores. Dentre esses 980 agrotóxicos liberados num biênio, em apenas um ano, de 2019 a 2020, tivemos aprovados 37 agrotóxicos que estão proibidos nos Estados Unidos e na União Europeia. Esse mapa do Brasil, em que o vermelho aponta simplesmente a falta de saneamento no Brasil. Conjugando esses fatores de risco, nós chegamos à conclusão do nível de exposição da nossa saúde, porque diante de limites que uma norma de potabilidade coloque, nós temos o risco de substâncias carcinogênicas, como são a maioria ou quase todos os agrotóxicos, enquanto disruptores endócrinos, em contrapartida à posição que vigora nos Estados Unidos,
em relação ao limite de tolerância a carcinogênicos, que chegando ao limite de apenas 24 horas ou menos para qualquer exposição ao nível de toxicidade, para ter uma toxicidade crítica, crônica ou uma toxicidade ambiental, que é mais vulnerável. Enfim, nos Estados Unidos também nós temos mudanças de parâmetros através de novos estudos e de audiências públicas. Nós não precisamos percorrer normas ou discussões para elaboração ou revisões de normas, quando poderíamos estar discutindo isso em audiências públicas. Valendo lembrar ainda que nós estamos perdendo a chance de discutir, por exemplo, assuntos importantíssimos, como a própria facilitação do acesso aos estudos de avaliação de toxicidade. Porque quais são os estudos de toxicidade que estão por trás disso, dessas decisões sobre um limite do quanto de veneno nós podemos ou não ter em nosso organismo? É muito difícil o acesso a esses estudos no Ministério da Saúde, na Anvisa, e considerando que aqui nós não temos nem tratabilidade adequada para dar conta, reduzir ou eliminar esses contaminantes emergentes que estão na água, sendo que na Alemanha há biomonitorização humana para justamente ter a percepção da exposição a essas suscetibilidades. E não é por falta de métrica, porque a própria Sociedade Brasileira de Mutagênese e Carcinogênese já tem os seus valores máximos permitidos por 24 horas, né? Então, na verdade, nós precisamos discutir isso amplamente num espaço preventivo que parece ser o Plano de Segurança da Água e o Plano de Segurança do Saneamento. E esses planos precisam ser discutidos e analisados concatenadamente. Esse foi o principal recado do novo marco legal do saneamento, que também exigiu, junto com precedentes do Supremo Tribunal Federal, na ADIM 1842, que os municípios criem seus espaços de articulação para governança visando o saneamento, adotando rotinas de audiência públicas e, principalmente, auditorias e prestações de contas numa contabilidade cidadã que possa dar conta de olhar para as questões de qualidade da água e universalização do saneamento para todos. Lembro aqui que a OCDE, no último relatório sobre compliance e due diligence, acabou colocando de 4 prioritárias temáticas daqui para frente em questões de proteção do meio ambiente, a água, a despoluição da água e o saneamento e a biodiversidade. Ou seja, são exatamente os aspectos que nós estamos discutindo aqui no dia de hoje, e gostaria de, já caminhando para o final, para a conclusão, de enaltecer o aspecto da contrapartida de um momento de crise com pandemia, que é a resistência e a resiliência coletiva, muito presente no universo feminino. E trago 2 exemplos, como a Ava Brum, que é a referência de um movimento, referência às 11 vítimas, que são consideradas 11 pérolas, 11 joias ainda desaparecidas do desastre de Brumadinho, e também as arpileiras, que são as mulheres que produzem e reproduzem as suas necessidades de emancipações e os seus conflitos em simplesmente lindos bordados. Elas bordam as suas histórias de luta. E essa resiliência feminina
né, junto com essa resiliência feminina coletiva, ela diz diretamente com o necessário desenvolvimento sustentável, junto com esse olhar holístico da mulher, que traz a concatenação de todo o plano hidrológico, ou seja, a concatenação de todos aqueles indicadores necessários para o desenvolvimento sustentável. E aí eu gostaria de convidar todos para assistirem o lançamento hoje, com muita honra aqui nesse espaço e muito agradecida, da ferramenta digital Água Boa de Beber em inglês e também com as explicações em inglês, justamente para trazer o alerta para os governos mundiais e para as governanças do mundo todo sobre a importância de ter-se uma cadeia produtiva sustentável e olhar para as águas e qualidade da água do hemisfério sul, que alimenta o hemisfério, a porção norte do nosso planeta. Por favor, agradeço se puderem reproduzir esse nosso vídeo de 1 minuto e também convidar o Bene Francis do Nascimento, o nosso coordenador de TI, para apresentar a ferramenta Água Boa de Beber, assim, em poucos minutos, que é a ferramenta inaugurada também recentemente, que promove o monitoramento social da água e é um convite para instigar a curiosidade dos cidadãos ao monitoramento da qualidade da água em nível nacional, a partir de dados confiáveis do Ministério da Saúde, no programa CISÁgua, com os dados aportados ali pelos sistemas de abastecimento e tratamento e pelas vigilâncias sanitárias de todo o Brasil. Valendo lembrar que até março de 2018, esses dados estavam fechados. E o nosso projeto Conexão Água promoveu a abertura desses dados e agora o acesso a todos ao monitoramento, e fica o convite como ponto de partida para exercermos essa cidadania hidroético-ambiental. Obrigada. Se puder, por favor, contar com a apresentaçãozinha, vou parar aqui a apresentação. E aqui a Bene Francis, se puder prosseguir, obrigada. Aqui é a ferramenta Água Boa de Beber, tá? Ela é uma ferramenta do projeto Conexão Água, Ministério Público Federal, que pode ser acessada pelo endereço agua.mpf.mp.br. Né? Com ela é possível checar a qualidade da água em diferentes locais, né? E saber sobre os riscos que essas substâncias podem causar para a nossa saúde e para o meio ambiente. Okay? Essa ferramenta ela é do Conexão Água, do Ministério Público Federal, Conselho do Ministério Público, tá? Conselho Nacional do Ministério Público, e com ela, por meio dos dados do CISÁgua, do Ministério da Saúde, a gente consegue ter acesso às análises de potabilidade de água, tá? Tanto no espaço quanto no tempo, ok? Então, assim, a gente pode pesquisar o ano, o semestre, enfim, numa determinada região, estado e município, tá? E ponto de monitoramento. Então, aqui, para fazer essa pesquisa, basta eu escolher uma região do país, né? Pegar Nordeste, por exemplo, e Pernambuco e Recife, por exemplo. Tá? Então, a gente vê aqui que em Recife, em 2020, foram realizadas apenas 15 análises, tá? E o grupo de análise realizada aqui é agrotóxico, tá? E aí, assim, foi realizada uma análise para cada um dos elementos aqui, né? O anacloro, o aldrinha, a atrazina, enfim, tá? A gente pode mudar isso aqui, por exemplo, para Sudeste, né? Vou pegar aqui o estado
de São Paulo, tá? E o município de Aguaí, por exemplo. Já aqui em Aguaí, em São Paulo, temos 592 análises realizadas e já pegaram mais grupos aqui, né? Em Pernambuco a gente viu que só tinha agrotóxico, né? Bem pouca quantidade. Aqui temos parâmetros organolépticos, produtos secundários de desinfecção, radioatividade, substâncias inorgânicas, enfim. Tá? Então, quando eu interajo com esse gráfico aqui, automaticamente esse gráfico aqui também ele modifica e essa listagem aqui das análises, tá? Então, nessa tabela de resultados de análise, nós temos aqui a data, a região, né, o estado, cidade, o grupo, o parâmetro, né, quem foi o responsável, a instituição, aqui 95% das vezes são instituições de saneamento básico de água, né, a origem, o ponto de coleta, o ponto de monitoramento, qual foi o motivo, aqui é o limite de detecção, né, aqui tanto o limite de detecção, esse outro campo aqui, limite de quantificação e valor máximo permitido. A Sandra já tinha falado, né, que no Brasil muitos elementos têm um valor máximo permitido muitas vezes muitíssimo maior do que na União Europeia, nos Estados Unidos. E aqui, por fim, o resultado, tá? O que essa ferramenta ela traz? Ela traz dados do CISÁGUA, que é do Ministério da Saúde, como eu já havia dito, né? E a origem desses dados é o portal de dados abertos do governo federal. Okay? Esses dados aqui não são dados do MPF, são dados que nós pegamos lá no portal de dados abertos do governo federal e criamos essa ferramenta, que é uma ferramenta de controle social, tá? Para que as pessoas tenham acesso aos resultados das análises de qualidade de água que elas estão bebendo. Né? Lembro-me que a professora Larissa Bombardi, que nos ajudou aqui com essa ferramenta, inclusive, ela nos fornece gráficos excelentes, né? Que falam do quanto é permitido no Brasil e quanto é permitido. Acho que congelou a imagem. Eu acho que é quem interrompeu a imagem aqui do Benefrancis, mas eu gostaria de dar aqui prosseguimento ao que ele estava falando em relação à professora Larissa Bombardi, que apresentou não só gráficos como mapas, e além dela, outros colaboradores, principalmente Ana Marina Lima, Rosiane Lopes e pesquisadores da USP, da Unicamp, de ONGs, do OGA, enfim, muitas pessoas participaram para trazer informações técnicas de impactos na saúde em relação a cada um desses elementos, traduzindo de forma muito facilitada para a sociedade o que cada elemento pode causar na saúde humana e na saúde ambiental. Então, tudo isso foi associado a essa ferramenta para poder, enfim, ser uma ferramenta facilitada para toda a sociedade, universal, de fácil entendimento, fácil compreensão. Como vocês viram, é muito fácil clicar e acessar qualquer cidade do Brasil e verificar por unidade ou ponto de coleta qual é a qualidade da água em relação a todos os quase 100 parâmetros de qualidade da água na sua cidade, e ainda saber sobre os efeitos nocivos ou tóxicos deles sobre a sua saúde. É uma ferramenta que objetiva proporcionar uma melhoria da gestão e da política pública hídrica e do meio ambiente também. Então, agradeço aqui a oportunidade de mostrar essa ferramenta digital, que é uma entrega do Ministério Público Federal para toda a sociedade, e fica aqui o convite para acessar essa ferramenta, que é agua.mpf.mp.br. E também, se pudesse apresentar um vídeo, o Benefrancis já aplicou em cima do sistema em inglês, mas tem um sistema em português, que é esse que eu passei o endereço, e se puder ainda rodar o vídeo de 1 minuto em inglês,
que é o nosso alerta para toda a sociedade mundial, principalmente as governanças, olharem para os riscos da nossa qualidade da água no nosso sistema de produção econômica. Muito obrigada pela oportunidade. Abraços a todas e a todos. Aqui o nosso vídeo. Obrigada. Safe water is essential to life and a fundamental right for all. The Brazilian Public Prosecutor's Office, in its permanent role as defender of democracy, legal order, and the public interest, defends the right to safe drinking water. Guided by social and environmental goals, the public prosecutor leads a partnership which launched the Água Boa de Beber, or Safe Water Tool, which provides data on water quality. The tool can be accessed from any computer or mobile device. It provides a user-friendly way to access big data from the Brazilian Ministry of Health's Water Quality Monitoring System, supported by input from water and health professionals across the country. The Água Boa de Beber, or Safe Water Tool, provides citizens with information on the risks that substances found in water may pose to their health and to the environment. Access agua.mpf.mp.br and participate in the defense of water quality. Safe water is. Então, muitíssimo obrigada a todos. Obrigada, Rita. E estamos aqui à disposição para prosseguir com as discussões e Lázara trazendo aqui os debates. Obrigada para todos. Nós que agradecemos, doutora Sandra Cristi, gostaria de cumprimentá-la pela brilhante apresentação, a importância, né, do papel da mulher nas políticas públicas de águas, a mulher aí como verdadeira guardiã do meio ambiente, a luta que deve ser de todos nós por um mundo mais sustentável. Eu acho que promover esse debate a respeito do saneamento é primordial. Nós precisamos melhorar os serviços de água, esgoto, isso é fundamental para o desenvolvimento do nosso país. E como a doutora Sandra bem colocou, ficou ainda mais evidente e urgente agora na pandemia causada pelo coronavírus. Temos 34 milhões de brasileiros que não têm água potável e 104 milhões de brasileiros, quase metade da população, que não tem acesso à coleta de esgoto, portanto, sem condições mínimas de higiene. Nós tivemos um evento o ano passado sobre o novo marco legal da Agência Nacional de Águas, da ANA, que passa agora a dar diretrizes de referência, propiciando aí uma melhor padronização e previsibilidade para os contratos de concessão de serviço de saneamento, com uma tarifa equilibrada, controle de acompanhamento mais efetivo das prestações de serviços de saneamento. Esse marco regulatório é muito importante e nós esperamos aí que ele seja bem aplicado e traga os necessários investimentos para atingirmos esse grande desafio que é a universalização da cobertura para abastecimento de água e esgoto para toda a população brasileira. Isso deve ser uma luta de todos nós, são realmente absolutamente necessárias as ações para prevenir desastres ambientais, como bem colocado também pela doutora Sandra, ações para combater e evitar a contaminação da água. Também temos o problema de desperdício de água no nosso país, a falta de aproveitamento, né, da água das chuvas. Então, um tema realmente muito relevante, também importantíssima essa ferramenta. Parabenizo o Ministério Público Federal, a doutora Sandra, o Bene Francis, por essa ferramenta Água Boa de Viver, que vai certamente colaborar para termos aí um monitoramento da qualidade da água, para nos trazer consciência e incentivo aí para esse grave problema que nós temos no nosso país. E agora eu gostaria de apresentar a debatedora, a doutora Lázaro Carvalho,
Lázara Carvalho, advogada, pós-graduada em Relações Étnico-Raciais, Direito e Processo do Trabalho, Direito Previdenciário, com especialização em Direito de Família e Direito das Mulheres, com ênfase no combate à violência doméstica. Ela é vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Osasco, secretária-geral da Comissão de Igualdade Racial da OAB Seccional São Paulo, secretária-geral da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa da OAB Seccional São Paulo, conselheira do Conselho de Promoção da Igualdade Racial em Osasco e conselheira do Conselho Penitenciário Municipal de Osasco. Doutora Lázara, é uma grande honra para nós aqui contar com a sua participação e passo a palavra para suas considerações e debates. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham nesse evento que é tão importante. Estou muito feliz com a qualidade do diálogo feito aqui e como cada uma das falas apresentadas coloca de forma cada vez mais ampla o que é o cenário enfrentado pelas mães durante essa pandemia. Porque falamos não apenas das mães, mas das mulheres em geral, mas tudo que nos foi trazido, desde as fotografias do Dr. José, com a apresentação do André, passando pela explanação da doutora Lúcia, e finalizando agora com a explanação da doutora Sandra, nos mostram um quadro muito específico e que precisa ser enfrentado no nosso país, né? Especificamente, acredito que em vários países do mundo. Eu quero já aqui apresentar o meu agradecimento pelo convite, à EMAG, faço meus cumprimentos a todos que participaram na construção desse evento, na pessoa da doutora Rita, para não cometer aqui a indelicadeza de esquecer o nome de ninguém, e fico aqui com um desafio muito grande. O que falar depois de tudo que foi dito? O que acrescentar diante da pesquisa que foi apresentada pela doutora Lúcia? O que nós podemos dizer que não seja repisar questões depois da apresentação da doutora Sandra, que nos trouxe uma questão tão importante, que é a qualidade da nossa água e as questões ligadas ao meio ambiente e à segurança sanitária? Porque quando nós falamos a respeito dos desafios que as mulheres e as mães estão enfrentando nesta pandemia, nós falamos diretamente sobre essas figuras de controle, que é o termo usado por Patrícia Rios Collins, mas que foi muito bem expresso na fala da doutora Lúcia, quando nós entendemos que durante a pandemia ficou desnudado, que ainda existe no imaginário da nossa sociedade lugares específicos onde nós, mulheres, devemos estar. Uma das figuras de controle que eu tenho visto que tem sido cada vez mais introjetada no nosso dia a dia, principalmente das mulheres que são mulheres, mães e profissionais, é esta ideia que, para mim, me parece muito absurda, de sermos multifacetadas. É como se nós nascêssemos com um chip diferenciador, que é ligado única e exclusivamente ao nosso gênero biológico, que faz com que nós sejamos capazes de escrever um artigo, redigir uma petição, ainda assim prestar atenção no som da criança que está aprontando alguma coisa num cantinho da casa, ainda ter a habilidade de sermos psicólogas e atendermos as demandas emocionais de todas as pessoas, e ainda sermos lindas. É uma expectativa que se criou a respeito das mulheres e que progressivamente, conforme nós nos posicionamos e resistimos ao controle de uma sociedade que ainda é estruturalmente machista, vão sendo reconstruídos. Em princípio, nós éramos as mães, as cuidadoras da casa,
e muitas vezes era transferido no casamento a nós a obrigação de ser mães dos nossos companheiros. Que tinha aquela figura, muitas vezes, da sogra vir a casa e dizer o que a gente tem que fazer, como é que cozinha, como é que arruma o nosso armário, a expectativa quando nascem os bebês de como é que você tem que cuidar do umbigo do bebê, e tem toda aquela demanda, porque você tem que necessariamente atender todas as expectativas que a família e a sociedade têm do que é ser mãe e do que é ser mulher. Nós resistimos, enfrentamos e nos tornamos também profissionais. E foi um grande avanço. Mas nós não nos libertamos por completo dessa imagem de controle que havia da mãe. Muito pelo contrário. Nós entramos num mercado de trabalho onde se criou uma nova imagem de controle da mulher que tem que ter escolaridade acima da escolaridade masculina, que tem que ter um MBA que faça diferença, um idioma que faça diferença, alguma coisa a mais para que ela seja vista quase que em igualdade com uma fala masculina. E ainda assim, ser a mãe, ser a dona de casa. E isso ficou muito desnudado durante esse período de pandemia. Fora essas duas demandas que vieram dessas imagens de controle ampliada, nós temos uma terceira imagem de controle que foi ampliada, a necessidade de presença digital. Agora, independente de quão boas profissionais nós sejamos, as pessoas também esperam de nós que nós tenhamos um LinkedIn impecável, que as pesquisadoras tenham tempo de atualizar textos e mais semanalmente, participar de diversos eventos online e de ser, assim, sumidades em assuntos independente de quais sejam. Você pode ter uma linha de pesquisa, mas alguém vai te fazer uma pergunta sobre uma outra área de conhecimento e espera que você seja também uma sumidade nessa área de conhecimento. Nós somos bombardeadas todos os dias com mensagens de otimismo, né? Mantenha-se equilibrada, seja positiva, as coisas vão dar certo. Então, nós temos mais esse ponto a superar, e tudo isso dentro de uma crise pandêmica que acontece no mundo. O temor pelos nossos idosos, de que fiquem doentes, o temor porque nós ainda não temos uma distribuição de vacinas que atenda a todos, e a necessidade de se manter sendo a mulher equilibrada durante a pandemia. Então, algumas coisas me saltaram muito aos olhos aqui na fala de todos, porque nós vemos que um grande problema que nós enfrentamos dentro da pandemia é um recorte específico de raça, gênero e classe social. Todas as mulheres estão sendo atingidas pela pandemia. Claro que, gradativamente, as mulheres que são mais pobres, as mulheres periféricas, e aí eu falo num recorte muito especial para mim, porque a maior parte das mulheres periféricas, das mulheres que estão abaixo da linha da pobreza, das mulheres que não têm acesso a saneamento básico e a água potável, são mulheres negras. Fora todas essas questões, nós falamos, como foi dito aqui pela doutora Lúcia, dessa questão da casa virou um espaço inseguro, nós percebemos que muitas mulheres, em especial essas mulheres que estão na base da pirâmide, vivem em lares inseguros. Inseguros do ponto de vista das relações afetivas, onde existe um aumento assustador dos casos de violência doméstica, mas também inseguros relativos ao que a doutora Sandra nos trouxe, de não haver saneamento básico. Durante a pandemia, nós sempre temos dito, se puder, fique em casa. Nós sabemos que as condições, esse recorte de raça, gênero e classe, determina quem são as mulheres que podem estar em casa e quem são as mulheres que não podem. Mas também apontam para nós essa necessidade de manter
as condições sanitárias e a higiene necessária nas casas, em que muitas vezes há ausência de água potável disponível para lavar as mãos, para lavar os utensílios e para, de alguma forma, tentar conter o avanço do vírus para dentro das nossas casas. Vemos que as questões relativas a um plano de atendimento integral à saúde da mulher está muito distante de ser uma realidade no nosso país. E percebemos por todas as falas aqui que a mulher é um ponto central em todas as demandas sociais que nós temos para a construção de políticas públicas. E muitas vezes nós temos a dificuldade que nós mulheres sejamos consideradas dentro desse planejamento. As questões ambientais são de extrema importância para nós mulheres, porque somos nós as primeiras que lidaremos com qualquer problema que surja derivado de uma crise sanitária, de uma crise pandêmica. Nós somos as primeiras a termos que criar estratégias para cuidar e educar as nossas crianças enquanto nós estamos distantes dos professores, as primeiras que precisaram criar estratégias no caso de lugares onde a gente não tem água potável e não temos condições de distanciamento social, também as primeiras a ter que criar estratégia para se proteger do aumento da violência doméstica. E também as que, segundo todas as estatísticas que têm sido apresentadas, têm sido mais afetadas psicologicamente. Porque também somos as cuidadoras. E a gente precisa pensar em quem cuida dos cuidadores. A pandemia, a meu ver, tem sido o desnudar do estado adoecedor a qual todas as mulheres estão expostas dentro de uma sociedade estruturalmente machista, que não pensa soluções políticas públicas com mulheres inclusas nesse planejamento. Porque como somos nós que recebemos o impacto de todas essas situações, eu acredito que as mulheres precisem estar em lugares de decisão para que as políticas públicas realmente atinjam aquilo que é a nossa necessidade. Eu separei aqui um pequeno relato a respeito de uma mãe pandêmica que, infelizmente, perdeu a vida durante a pandemia, vitimada pelo Covid-19, e que se relaciona até um certo ponto com o que a doutora Sandra nos trouxe. Vou ler aqui para vocês. Mulher, mãe, suburbana e dona de si. Ah, dona Vera, hoje não tem araqueto, caipirinha, Julio Iglesias, nem suas garrafinhas de água na geladeira. Hoje foi seu dia de chegar para bagunçar outra vizinhança. Obrigada por me proteger e ensinar a não ter medo de homem, porque é tudo frouxo. E que o povo, lá em cima, enche as suas garrafinhas de água, senão vai ter briga feia. Esse foi um texto escrito por uma amiga minha, chamada Juliene, sobre a avó dela, Dona Vera, que morreu aos 69 anos, vítima de Covid, agora no início do ano, em março. Em abril ela faria 70 anos. E durante a fala da doutora Sandra, eu tive a oportunidade de ir na casa da Dona Vera algumas vezes, e ela tinha essa briga pelas garrafinhas de água dentro da geladeira. Porque ela tinha muito essa preocupação com que a água que vinha nas torneiras fazia mal, e ela entendia que colocando fervendo a água, filtrando, depois armazenando ela na geladeira, ela conseguiria manter os netos de quem ela cuidava mais saudáveis. E essa é a pequena consideração, essa é a pequena contribuição que eu consigo dar nesse momento. Agradecendo por esse evento, porque ele é de suma importância
porque ele nos aponta problemas que precisam ser enfrentados, mas também a necessidade que mães e mulheres estejam nos espaços de decisão para que haja uma possibilidade de que as políticas públicas evitem que mulheres como a Dona Vera acabem perdendo a vida durante esse momento de pandemia tão triste e deixando filhos órfãos, porque as mães às vezes parecem, né, que são o relógio da casa. E a gente, quando perde uma mãe, a gente fica meio parado no tempo. Eu agradeço a oportunidade de fala, devolvo a palavra à doutora Rita, e estou aqui muito numa expectativa de ouvir as perguntas e as considerações das minhas companheiras de painel, porque saio daqui extremamente enriquecida por todo o conhecimento que foi compartilhado por vocês. Eu estou muito grata, muito mais do que vir aqui para trazer algum conhecimento, eu estou muito grata pelo conhecimento que eu recebi. Muito obrigada, doutora Lázaro. Doutora Lázara, brilhantes suas exposições. Eu vou repetir o que disse no começo da fala. O que falar depois da doutora Lázara? E trouxe aí profundas reflexões sobre esse momento que vivenciamos, né? Eu gostaria de trazer os comentários e os elogios realizados aqui pelo público. Queria agradecer a doutora Sandra Maria, que comentou, né, sobre a importância da mulher na casa, na família, na sociedade. Queria agradecer a Ana Carolina Jardim Pérez também, que fez comentários pertinentes aqui, né, que infelizmente a miséria e a falta de saneamento básico, né, que nós temos no nosso país, votos, né, para que o direito à saúde pública seja mais garantido. A Maria Odete Santos de Souza, que elogiou muito também as palestras, a importância aí da temática do meio ambiente, que foi trazido pela doutora Sandra, a Ana Carolina Jardim Pérez, né, a Sandra Maria, Mari Rose de Sá, assim, muitos elogios, muitos agradecimentos, e, por fim, a doutora Rosicler Lopes faz um elogio dirigido a Lázara, que com certeza é o que todos nós expressamos nesse momento, que ela trouxe a descrição mais sensata e perfeita da rotina vivenciada pelas mulheres na pandemia. E tem uma pergunta, Lázara, dirigida a você, do Ricardo Mendonça Cardoso. Ele é juiz, e ele pergunta: as mães e mulheres trans e travestis colocam-se em situação agravada de vulnerabilidade na pandemia? Tem havido políticas públicas ou iniciativas de apoio a essas mães? E então é a pergunta aqui final do evento de hoje. Temos mais elogios do que perguntas, realmente as exposições foram riquíssimas. Ricardo, eu agradeço pela pergunta. Infelizmente, eu gostaria de ter uma resposta mais otimista, mas infelizmente nós não temos. O que nós temos percebido durante esse período de crise sanitária é exatamente a ausência de políticas públicas que consigam atender as mulheres em geral. Quando nós fazemos esse recorte, gênero, raça, classe social, nós acabamos por afunilar realmente as vulnerabilidades. Nós temos ainda no país uma dificuldade muito grande em relação ao conhecimento das pessoas realmente a respeito de quem sejam as mulheres trans. Se nós pensarmos 10 anos atrás, que é um tempo historicamente muito curto, as pessoas nem tinham conhecimento do termo transexual. Então, qualquer imagem feminina incorporada em um corpo biologicamente masculino era tido como a imagem de um travesti. E nós ainda temos uma discriminação muito grande às pessoas trans, travestis,
na nossa sociedade em geral. Nós sabemos que, infelizmente, o Brasil é um dos países onde mais pessoas são mortas pela condição de serem transgêneros. Então, você imagina que, num escopo geral de uma política pública que é demandada, em sua maioria, por homens, e homens já de uma idade maior, e que tem um viés muitas vezes mais, digamos, qual seria a palavra adequada? Conservador, né? Embora eu ache que tenha que haver uma discussão sobre o que é ser conservador e o que é ser progressista, pouquíssimas políticas públicas são pensadas em específico para mulheres, numa situação de vulnerabilidade, mulheres pobres, mulheres periféricas, e ainda menos quando nós falamos a respeito de mulheres trans. Até mesmo nos atendimentos de saúde nós temos ainda a dificuldade de que seja utilizado o nome social, algo básico. Nós temos dificuldade de que seja utilizado o nome social nos atendimentos de saúde pública, e isso nos dificulta acesso a estatísticas de quantas são essas mulheres transgêneres, e isso, claro, que impacta, porque a ausência de dados nos impede de realizar políticas públicas realmente viáveis. Então, eu acredito que tem algumas iniciativas, mas são muito mais iniciativas de coletivos e de movimentos da sociedade civil do que realmente direcionados como política de Estado. Eu acredito que tenha respondido. Sim, muito obrigada, doutora Lázara, muito obrigada. Eu queria agradecer imensamente, também para mim foi uma grande honra, um motivo de grande aprendizado participar desse painel. Agradeço especialmente a desembargadora federal Terezinha Caserta, a desembargadora federal Inês Virgínia, e eu gostaria de saber se as palestrantes gostariam de fazer alguma consideração final, doutora Lúcia, doutora Sandra. Para finalizar, é lógico que é o meu agradecimento pelo convite, pela oportunidade, e algo que veio à lembrança agora, ouvindo a fala da doutora Lázara. Nos anos 70, quando essas mulheres se sentiam muito exaustas pelo trabalho, pelos cuidados domésticos, quando elas procuravam um médico para reclamar da exaustão e para aquele sentimento que ela sequer conseguiu expressar, foi cunhada um rótulo, né, denominado como a fadiga da mulher, como se isso pudesse ser explicado. E para a fadiga da mulher, os médicos receitavam calmantes. Volta para casa, dorme e se silencia. Então, a expectativa é que dentro desse mundo pandêmico, nós não tenhamos mais esse rótulo da fadiga da mulher, e sim políticas públicas, reconhecimento e visibilidade. Obrigada. Bom, eu também, Rita, gostaria aqui de somente agradecer essa oportunidade e demais, muita gratidão pelo aprendizado que eu tive aqui hoje. Aprendi muito com a Lúcia, com a Lázara. Vocês expressaram tudo de uma forma tão leve, e com tanta integridade. Isso é a beleza feminina, né, do trato com as coisas e com as pessoas. Eu acho que tem muito disso, e vocês conseguiram passar toda a profundidade, né, de conhecimento que vocês têm para o aprendizado de todos, né? Na verdade, esse é o principal papel da mulher, né? Que valoriza sempre essa integração. E eu gostaria muitíssimo de agradecer a oportunidade, doutora Inês, doutora Terezinha Caserta. Os eventos da EMAG estão fantásticos, parabéns. E muitíssimo obrigada pela oportunidade. Adorei estar aqui no dia de hoje com vocês. Aprendi muito. Muito obrigada. Nós que agradecemos, chegamos ao momento final de encerramento do evento.
realmente um painel maravilhoso. Eu gostaria de também deixar meus cumprimentos aos integrantes da Comissão de Equidade de Gênero do TRF3, Márcia Panuzzi e o Rafael Rios Ribeiro. Registrar mais uma vez nossa gratidão às brilhantes palestrantes, doutora Lúcia Bastos, doutora Sandra Kishi, doutora Lázara Carvalho. Foi realmente um painel maravilhoso. E já gostaria de anunciar que teremos a continuidade desse webinário. Será o último encontro amanhã de manhã, sobre o tema Mães Pandêmicas na Luta contra a Violência. A mesa será presidida pela juíza federal, presidente da JUFESP, Marcele Ragazzoni Carvalho. Teremos como palestrantes a doutora Fabiana Dalmas Rocha Paz, e a doutora Letícia, a doutora Fabiana da Rocha Paz, e como a doutora Eliane Muller, e como debatedora a doutora Letícia Banks Ferreira Lopes, juíza federal também. Amanhã haverá a exibição do Evitável, que trata da ausência e da história de mulheres vítimas de morte materna, cujas trajetórias foram interrompidas, forçam rearranjos familiares inesperados. Teremos o filme lançado pela Vídeo Saúde da Fiocruz, que foi dirigido pela Júlia Morim e produzido por Bebinho Salgado. E a terceira parte, né, da exposição de vídeo fotográfica em primeira pessoa, pelo doutor José Augusto Soares Barreto Filho e pelo fotógrafo profissional André Arruda. Então, não percam, amanhã certamente será também maravilhoso. Agradecemos todos que participaram do evento e registro minha gratidão à EMAG por esse honroso convite, por essa valiosíssima oportunidade de aprendizado. Muito obrigada.